Vamos fazer o procedimento de preparo de soro. O preparo de soro, ele pode ser simplesmente instalar um soro num paciente, como pode ser também com medicação, um soro com medicação dentro. Para preparar um soro simples, você vai precisar de um equipo de soro, pode ser macro ou micro gotas, vai depender. Você vai precisar de um soro, pode ser soro glicosado, fisiológico, Ringer, qualquer tipo de soro. E se for para medicação junto, você vai precisar da medicação. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o invólucro do equipo, observar aonde tem um risquinho, um piquezinho para você abrir o invólucro. Aqui nós temos o piquezinho, é só puxar e abrir o invólucro do equipo. Abrir o invólucro do equipo, você vai puxar, deixar o equipo todinho reto, sem dobras, sem nós, não pode ter nó, então tem que estar todinho retinho. Esse equipo já veio com o clamp para cima, próximo ao copinho. Se o equipo vier com o clamp próximo, distante do copinho, somente você vai puxar o clamp até um palmo do copinho. Então, você vai fazer isso aqui, ó, pegar a sua mão, fazer com o quinto quirodáctilo e o primeiro quirodáctilo esse movimento, e você vai pôr o clamp nessa altura. Chegou nessa altura, o clamp, ele está aberto, por isso que ele desliza. Quando ele está com a roldana dele para cima, ele está aberto, então ele desliza. Quando você chegar na altura de um palmo do copinho do equipo, você vai fechar o clamp, colocar o clamp até um palmo e fechar. Para fechar, você tem que colocar essa roldana, rodar a roldana até embaixo do clamp. Bem fechadinho, não pode deixar pela metade, sempre fechado. Feito isso, o equipo de soro está pronto para ser usado. O equipo de soro, ele tem esse copinho e essa ponta, que essa ponta só vai ser aberta, retirar a tampinha, somente quando você for montar o equipo no soro. Enquanto isso, você vai deixar protegido para não contaminar. Esta outra ponta é a ponta que vai no acesso venoso do paciente. Não pode, de jeito nenhum, contaminar essa ponta. Então, ela tem o protetor. Você pode colocar o seu equipo em cima do tampo de medicação, de preparo de medicação. E aí, você vai pegar o seu soro, o soro prescrito pelo médico. O soro prescrito pelo médico, esse, por exemplo, que nós temos aqui, ele tem duas vias. Uma você coloca o equipo e a outra você usa para injetar a medicação que foi prescrita. Tem vários tipos, então esse, por acaso, tem duas vias. Quando tiver uma via só, você vai ver que tem uns buraquinhos que você vai usar, um para o equipo, outro para a medicação. Então, é simples, vocês vão aprendendo com o uso, né, com o que vocês tiverem na unidade, que vocês vão trabalhar, que vocês vão estagiar.
Nesse caso, nós vamos fazer, como nós vamos fazer o preparo de soro simples, que é só abrir uma via. Aqui é só você fazer assim, ó, puxar e tirar esse clampzinho. E nós vamos fazer também com preparo com medicação dentro. Se você vai usar uma via para o equipo, você vai ter que abrir o outro dispositivo também para injetar a medicação. Então, você vai tirar os 2 clamps. Essas borrachinhas que tem no equipo, elas são estéreis, porque a partir do momento que está protegido com o clamp, aquele protetor, simplesmente é só tirar o protetor e deixar protegido sem deixar próximo ao balcão, você deixa assim protegido. O que não pode é contaminar com nada, com dedo, com qualquer coisa. Não precisa limpar com álcool a 70, porque já está estéril, é trabalho desnecessário. E aí você vai pegar o seu equipo de soro, lembrando sempre de deixar ele retinho, solto. Você vai pegar a parte do bico, que é a parte que você vai introduzir numa das vias do soro. Então, nesse momento é que você vai tirar a tampinha, cuidando para não encostar em nada, pega o seu soro e vai no centro da borracha e perfura bem forte até finalizar o bico o dispositivo do bico do equipo. Aí você vai virar o soro nessa direção para ele ficar na direção certa de estar instalado para poder infundir no paciente. E você a primeira coisa que você vai fazer é preencher um dedo de soro no copinho do equipo. Por quê? Porque você tem que retirar todo o ar do equipo para que esse ar não vá para a veia do paciente e não cause uma embolia. Para que não vá ar, não forme bolhas, você tem que deixar um líquido nesse copinho aqui. É só apertar o copinho, apertar até formar um dedo de líquido. Esse líquido vai automaticamente descer quando você abrir o clamp e não vai ar, porque você não deixou ar no copinho. Não vai formar bolhas, não vai ar no equipo, não vai ficar aquele equipo feio, cheio de bolhas de ar. Então, essa técnica, ela é precisa para isso. Aí, olha o que você vai fazer. Você vai fazer com que... Porque você não tem um suporte de soro na sala de medicação. Então, você vai usar o seu membro não dominante como suporte de soro. Então, você vai esticar o seu braço, elevando o soro, pode ficar segurando aqui, como se fosse mesmo um suporte. E aí, você vai pegar esta parte aqui do soro, onde tem esse dispositivo de injetar medicação quando o médico prescrever uma medicação durante a infusão do soro. E você tá vendo como ele tem uma curva? Você vai colocar a sua mão dominante nessa curva aqui, encaixar essa parte da mão nessa curva. Então, você vai conseguir, subir com o seu soro e vai pegar e controlar
pegar o seu soro, a saída do líquido para a retirada do ar do equipo aqui no seu clamp, abrindo lentamente até começar a gotejar. Ó, começou a gotejar, você vai controlar esse gotejamento até o final do seu equipo. Você tá percebendo que não tem bolhas e aí você fecha. Às vezes dá uma pingadinha, mas o controle seu é aqui, ó, no clamp. Você vai abrir, deixar o soro penetrar no equipo, sem formar bolhas, controlando no clamp. Quando estiver perto dessa parte do equipo, você já vai estar aqui controlando o fechamento. Então, se pingar algum soro, né, algum líquido, vai pingar pouco, porque você é que controla aqui. Às vezes, o equipo de soro, ele tem sempre um furinho aqui nessa tampinha para facilitar a saída do líquido. Só que tem equipos que não tem esse furinho. Como que você vai saber que o equipo não tem o furinho? Quando você estiver aqui abrindo o clamp, o soro não vai pingar, porque não tem o furinho para fazer a força da gravidade, né, a saída do líquido. Então, nesse caso, você vai fechar o seu equipo, o clamp do equipo. Você vai colocar o seu soro no tampo. Você vai tirar essa tampinha do equipo. Vai deixar ela protegida num cantinho. Vai fazer esse procedimento aqui, segurando o seu equipo da mesma forma, só que sem a tampinha na ponta. Você vai esticar o seu braço, você vai levar a sua mão dominante no seu clamp e vai abrir. Quando você abrir, vai começar a pingar lá no copinho. Ó, quando começar a pingar, vai sair e você vai controlar aqui no clamp. Terminou de retirar todo o ar do equipo, você vai pegar a sua tampinha novamente e conectar na pontinha desse lado oposto ao do copinho. Não pode, o que você não pode fazer, e que muita gente faz, é pegar essa tampinha e fazer assim, ó. Isso aqui é uma técnica errada, porque você pode contaminar a sua tampinha, o seu dispositivo aqui na ponta. Então, o certo é sempre colocar o seu soro aqui no tampo, retirar a tampinha, proteger essa tampinha, fazer o procedimento de encaixe, tomar cuidado para não contaminar a ponta do oposta que está sem proteção e fazer a abertura novamente para a retirada do ar e colocar o soro, preencher o soro todo no equipo e colocar a tampinha no dispositivo. Dessa forma, você preparou montou, né, o equipo no soro. Se você for dar medicação, a hora
colocar, instalar, né, injetar a medicação dentro do soro é depois da montagem do equipo. Nunca monte um equipo num soro com medicação prescrita, porque se você perder a dose de medicação durante a retirada do líquido, você está dando uma dose diferente abaixo do que o médico prescreveu. Então, primeiro você prepara o seu soro, ou monta o equipo no soro, retirando o ar do equipo, e é agora, nesse momento, que você deixou a sua medicação preparada, bonitinha, olha só, a agulha protegendo o bico e o invólucro protegendo o seu êmbolo. Nesse caso, você vai tirar a tampinha da agulha, a medicação já foi preparada, né? Eu preparei agora, e vou no meio pegar como em dardo a seringa e conectar aqui no meio e introduzir até o final a agulha e injetar a medicação dentro do soro. Medicação prescrita. Injetou a medicação toda que foi prescrita, você retira a sua agulha, protege. Essa agulha, por um acaso, vem com protetor. Não precisa, quando você descarta a agulha, você não precisa, essa seringa com a agulha, você não precisa jogar a seringa com a agulha no pérfuro cortante, na caixa de pérfuro cortante. Por quê? Porque essa seringa que você preparou a sua medicação, ela não contaminou, não foi contaminada com nada do paciente. Então, simplesmente tem medicação aqui. Você vai desconectar a agulha da seringa e vai jogar a seringa no lixo infectante e a agulha no pérfuro cortante. Com isso, você economiza a caixa de pérfuro cortante. Não deixa aquelas caixas cheias de seringa de bobeira, né? Porque não tem necessidade. Se a agulha não tem o protetor, você vai simplesmente fazer a técnica que nós já ensinamos de reconectar a agulha com o encape dela, né, com a tampinha, e vai desconectar e jogar a agulha no pérfuro e a seringa no infectante. Nós temos um vídeo só disso aqui, de preparo de medicação. E o nosso soro está preparado para ser instalado no paciente. Esta técnica é a técnica correta de preparo de soro.